A palavra para o Ministério Público. Excelência, só uma questão de ordem, se Vossa Excelência me permitir. Pois não. É que nos autos dessa apelação, a defesa do réu Antônio Palocci, no evento 138, expressamente requereu que fosse aplicado os benefícios da lei de lavagem e da lei das organizações criminosas neste processo, em que pese estar as peças e os anexos todos em outro procedimento que diz respeito à colaboração premiada, teria que analisar essa questão da aplicação ou não dos benefícios dessas leis nessa ação penal, já que foi expressamente solicitado pela defesa do réu Antônio Palocci. E não sei se Vossa Excelência vai analisar, é uma questão que está nos autos apartados, mas que também está nessa apelação. Eu dei vista ao Ministério Público, o Ministério Público de primeiro e segundo grau se manifestou quanto a esses pontos. Ah, sim, não? Será abordado no voto? Sim. Ah, tá. Não. Sim. Ok. Com a palavra, comece a contar o tempo, por favor. Vossa Excelência, cumprimento Vossa Excelência novamente, ilustres advogados. Você breve, o parecer é bastante extenso, o parecer da colega Ana Luísa Chiudelli. Já digo de antemão que analisou de forma pormenorizada todas as teses ventiladas, tanto pela defesa como pelo Ministério Público Federal. Eu vou me limitar até uma questão de praticidade, tendo visto que o voto escrito já consta nos autos, a destacar alguns pontos que o Ministério Público entende importante nesta assentada. Trata-se de, como bem relatado pelo eminente relator, de crime de corrupção passiva praticado pelos réus, envolvendo sondas, contratação pela Petrobras, de estaleira iniciada do Paraguaçu por intermédio da empresa Cetal Brasil Participações, para a construção de sonda. E lavagem de dinheiro no valor em torno de 10.219.000, referente ao pagamento de propina feito pelo Grupo Odebrecht. Em relação ao recurso do Ministério Público, no que diz respeito a Branislav Contic, o Ministério Público se manifesta e se reporta as razões do Ministério Público Federal do primeiro grau e entende que deva ser provido recurso nos termos das razões de apelação. O parecer, inclusive, também se reporta as razões, não transcreve todo o conjunto probatório, apenas se reporta, e eu vou me reportar a esses fundamentos das razões. Em relação ao recurso do réu Branislav Contic, entende o Ministério Público que não há interesse recursal, tendo em vista que o réu foi absolvido e o fundamento pelo qual ele pretende seja adotado, e nenhuma circunstância iria alterar a posição em relação a possível ação civil ou ação civil ex-delito. Então, verifica-se que há total falta de interesse processual para que seja conhecido o recurso. Nesse particular, então, não deve ser conhecido o recurso de Branislav Contic. Em relação ao recurso de Hilberto Mascarenhas da Silva Filho, deve ser provido, e aqui eu coloco uma situação bastante relevante em relação aos acordos de colaboração. Muitas vezes se discute se deve ou não o julgador, quando entende cumprido o acordo, ou entende eficaz o acordo, se deve atender aquilo que foi combinado, foi celebrado com o colaborador. Aqui, no caso, é uma situação bastante elucidativa. Não, o julgador entendeu que
o colaborador tinha prestado todas as obrigações que se convencionou. Entendeu que foi eficaz o acordo. Entendeu que, efetivamente, o acordo, a colaboração do colaborador foi essencial para o julgamento da ação, mas não aplicou aquilo que foi combinado com o Ministério Público. Isso, no entender do Ministério Público Federal, enfraquece o Instituto da Colaboração Premiada, torna e traz insegurança para os colaboradores e, inclusive, cria uma possível no futuro acordo, traz a impossibilidade ou traz a insegurança do colaborador. Quer dizer, o colaborador, num primeiro momento, ele faz o acordo, ele tem uma expectativa de que aquilo vai ser cumprido, ele cumpre com as suas obrigações, ele traz eficácia para a ação penal e depois vê os seus benefícios não atendidos. Então, nesse particular, deve ser provido o recurso de Hilberto Mascarenhas da Silva Filho, tendo em vista que foi reconhecida a eficácia de sua colaboração. Em relação a João Vacari Neto, ao contrário do que sustenta a defesa, a prova e o parecer fez uma análise bastante meticulosa em relação às provas. Ao contrário do que sustenta a defesa, existem provas não só de depoimentos dos colaboradores, mas também provas documentais, advindas de anotações do celular de Marcelo Odebrecht, como também de depoimentos de corréus denunciados. Então não há somente o depoimento dos colaboradores, a condenação não foi com base somente na colaboração dos réus que fazem parte dessa ação penal. Portanto, deve ser mantida a sentença e, em relação ao João Vacari Neto, mantendo a sua condenação. Em relação ao réu Antônio Palocci Filho, num primeiro momento, alega ele, nas primeiras razões, que não poderia haver crime de lavagem e o crime de corrupção, tendo em vista que seria um bis in idem, porque no momento que houve o pagamento estaria ainda dentro do desdobramento físico da corrupção. Essa tese já foi, com a devida vênia, por essa corte afastada, entendendo que nestes casos em que o pagamento é feito em offshore, em empresas no exterior, se tem dois crimes, que é a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro, tendo em vista que o dinheiro é recebido já lavado pelo agente corrupto. Neste caso, portanto, repito, não vou me estender, porque essa turma já entendeu que, nesses casos, há concurso de crimes de lavagem e corrupção. Também as provas em relação ao réu Antônio Palocci ficaram evidenciadas que ele era o que controlava, o que gerenciava essas contas que foram depositadas nas contas do exterior em nome de Mônica Santana e o outro Luiz Star. Era ele que determinava e que fazia, digamos assim, a administração desses fundos. Aqui, em relação ainda à defesa de Antônio Palocci, que eu gostaria de, efetivamente, salientar, porque, no entender do Ministério Público, é o mais importante nesse momento, a defesa juntou, no evento 138, petição argumentando que, a partir da homologação do acordo, apresentou suficientes elementos probatórios a evidenciar seu esforço de colaboração com a Justiça. Também informou a colaboração prestada ao Ministério Público Federal e à PF em Brasília. E salientou o relatório da autoridade policial no sentido de que a colaboração teve êxito. Em razão disso, fez menção às leis da lavagem de ativos e de proteção à testemunha para pleitear a redução da pena em 2/3,
e a concessão do cumprimento da pena em regime domiciliar, com revogação da prisão preventiva. Excelências, inicialmente, pelo que se extrai do relatório da autoridade policial, no qual tive acesso, está nos autos apartados, em que pese a Polícia Federal ter afirmado que a colaboração foi útil, existe divergência em relação ao Ministério Público do primeiro grau, que analisou todos esses documentos que foram remetidos à Força-Tarefa e entendeu, contrariamente, que até o momento nada tinha sido acrescentado que pudesse ensejar qualquer benefício para o réu Antônio Palocci. A própria Polícia Federal questiona, ou ao analisar os elementos, afirma peremptoriamente e inclusive requer mais 30 dias para poder verificar se aqueles elementos apresentados pelo réu Antônio Palocci poderão servir para alguma coisa. Quer dizer, não se tem no momento, com a devida vênia, nenhuma situação concreta de que a colaboração é eficaz ou não, porque está sob análise da polícia. A própria polícia diz expressamente que precisa de uma análise aprofundada para verificar se efetivamente aqueles elementos poderão ou não, se são viáveis ou não para uma possível facilitação das diligências. Isso no momento não existe nada de concreto que possa se afirmar que efetivamente aquilo que consta ou que foi juntado é ou não eficaz, ou vai servir ou não para qualquer investigação. Se vai servir ou não no momento oportuno, mas na presente situação não existe nenhuma demonstração evidente de que essa colaboração e esses elementos servem ou vão servir para que se traga a lume outros fatos relevantes que ainda não foram, diga-se de passagem, descobertos ou que não foram analisados pela Operação Lava Jato. Que nós temos que analisar a Operação Lava Jato, que veio desde 2014. O conhecimento da sistemática da Lava Jato, todos nós já conhecemos. Quer dizer, nesse momento em que já foi descortinada quase todo o sistema, toda a sistemática que foi adotada para a prática desses delitos de corrupção, que já foi por demais, já foram julgadas várias apelações criminais aqui nesse tribunal, chegar agora com elementos que já existem, inclusive a própria polícia diz que teria que confrontar com outros elementos que já existem, já foram juntados nas investigações. Tem que se ter muito cuidado, tendo em vista, repito, o momento em que se está, o momento da Operação Lava Jato que estamos vivendo. Quer dizer, depois de todo esse tempo, querer realizar uma colaboração premiada, não se está questionando, tudo bem que foi homologado, mas que traga elementos efetivamente inovadores, bastante inovadores. Não chovendo molhado, com a devida vênia. E até o momento não se verificou nada, absolutamente nada, nesse sentido. E nessa ação penal, muito menos. Na ação penal, o réu nem confessou. O réu nem confessou a prática do crime. E a tese da defesa de que o réu confessou em outra ação penal não se aplica, obviamente, a essa ação penal. Tanto é que tem precedente, e aqui o parecer da colega cita, pela ação criminal 50, 54, 932, 88, 2016, 404, 7.000, onde essa corte entendeu que só cabe aplicação da confissão se for no processo específico onde houve a confissão. No caso, o réu nem confessou. Aliás, tergiversou, dizendo que teria muitas coisas para revelar e que não iria revelar por virtude de que teria interesses de outras pessoas, enfim. Não houve a confissão. É isso que se tem nessa ação penal.
nessa apelação criminal. A própria defesa traz um precedente dessa turma, foi julgado, o julgamento da apelação criminal, onde foi julgado o ex-presidente Lula, em que houve aplicação do artigo 1º, parágrafo 5º, mas reconheceu expressamente que os réus seriam beneficiados pela redução de 2/3 da pena, os réus naquela ocasião, Léo Pinheiro e Agenor Medeiros, porque contribuíram de forma relevante naquela ação penal. Ou seja, só se aplicou o benefício porque houve a colaboração naquela ação penal. Nessa ação penal, repito, não houve nenhuma atitude colaborativa do réu Antônio Palocci. Portanto, Excelência, nesse particular, não só deve ser mantida a prisão preventiva, como deve ser mantida a prisão, aliás, aumentada a pena em virtude dos argumentos que vou continuar sustentando. Do recurso ministerial, apenas entende o Ministério Público Federal deve ser aplicado concurso material entre os delitos de corrupção, pelos fundamentos ali colacionados no parecer. Em relação ao concurso material entre os delitos de lavagem de dinheiro, entende o Ministério Público que não deve ser acolhido o pleito do Ministério Público Federal, tendo em vista que, no caso, trata-se de crime continuado, mas deve ser aplicado, inclusive essa turma tem entendido dessa forma, e muitas vezes não aplica porque não é recurso do Ministério Público Federal, concurso material entre a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro. Concluindo, sendo bastante sintético, porque o tempo exige, o Ministério Público, então, se manifesta pelo desprovimento dos recursos, pelo provimento do recurso de Udelberto, pelo provimento parcial do recurso da acusação e pelo desprovimento dos recursos dos demais réus. Obrigado. Agora sim, então, nós teremos as sustentações da defesa, são 5 os advogados, e a pretensão é que, no tempo destinado à defesa de Antônio Palocci... Excelência, se eu bem compreendi, perdoe a introdução, cada defesa vai ter 10 minutos. Exato. Então eu vou ter que me utilizar, tinha fornecido ao Dr. Batoc, mas diante dos 10 minutos só que vai ser concedido a cada defesa, vou me utilizar dos meus 10 minutos. Ok. Então, cada defesa vai ficar com 10 minutos. Doutores, sintam-se muito bem-vindos. Nós, assim como temos tido toda a atenção aos elementos que constam dos autos e recebido Vossas Excelências nos gabinetes, dado a devida atenção aos memoriais, também estamos aqui com toda a atenção ao que virá da tribuna. Dr. Batoc, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador federal, presidente desta augusta 8ª turma criminal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, eminentes desembargadores João Pedro Geban Neto, eminente desembargador Vitor Laus, que ao lado do senhor presidente Leandro Paulsen compõe a turma julgadora, eminente senhor procurador da República, doutor Luiz Felipe Santos, advogados presentes, funcionários, sejam as minhas palavras de homenagem, respeito, solidariedade e reconhecimento ao poder judiciário do meu país. Nos últimos tempos, tivemos manifestações provenientes de diversas origens, atacando o poder judiciário e os seus membros, coisa inadmissível no nosso Estado de direito democrático, que a duras penas conseguimos resgatar de um autoritarismo que pertence a um passado não muito remoto. Não se admite que o poder judiciário seja ameaçado, seja de qualquer forma desrespeitado por parte de quem quer que seja. Como aconteceu no passado, acontece no presente e acontecerá sempre, se a mão armada do arbítrio quiser tocar a mais humilde das togas do poder judiciário, terá, antes de passar pela resistência dos advogados brasileiros, que um dia eu tive a honra de conduzir no nosso país. Então,
Receba, Vossa Excelência, em nome do Poder Judiciário, a homenagem, o respeito e o reconhecimento da importância do Poder Judiciário para a manutenção da tenra democracia que conseguimos instituir e conservar até o presente momento. Eminentes julgadores, o caso vertente é muito simples. Começo pela res em judício deducta. Qual é a acusação? Qual é o perímetro da acusação traçado pela denúncia, pelo libelo inaugural? É um crime de corrupção passiva, referente à facilitação aos interesses da Odebrecht na licitação das sondas de prospecção em águas profundas e lavagem de dinheiro consubstanciada no pagamento da importância de $10.219.681 aos publicitários João Santana e Mônica Moura, que tinham um crédito junto ao Partido dos Trabalhadores relativo a campanhas políticas pretéritas. Esta é a acusação. Nada que se disser fora desta temática pode ser objeto de deliberação nesta ação penal, que contém uma pretensão punitiva do Estado muito bem definida e delimitada. Como o meu tempo é muito pouco, eu queria dizer a Vossas Excelências que a prova dos autos em relação ao acusado Branislav Contic, que, apesar de absolvido, continuou com tornozeleira eletrônica, teve julgada subsistente a sua fiança que prestou, por força de habeas corpus concedida por esta Corte de Justiça. Não é? Com relação à participação de Branislav Contic, todas as testemunhas eu tive o cuidado de transcrever, eminente desembargador Vitor Laus, todos os depoimentos de todos os colaboradores. E todos os colaboradores disseram que Branislav Contic não teve nem